Essa é uma das perguntas mais feitas em todo o mundo para muita gente. Eu acredito que você também já ouviu alguém te perguntar isso. Qual é o seu maior desejo? Durante toda a nossa infância, a gente já ouviu várias histórias do gênio da lâmpada. Lembra aquele cara que sai da lâmpada depois de você dar aquela esfregadinha e o cara pergunta: você tem 3 desejos, quais são os seus desejos? Mas digamos que você não tem 3 desejos para fazer. Você tem apenas uma escolha. Tem apenas um desejo. Eu te pergunto, qual é o seu maior desejo? Se você precisasse responder essa pergunta agora mesmo, qual seria a sua resposta? Ou talvez você precisaria de um tempo para pensar e então responder. Bom, em todo caso, eu quero compartilhar com você 3 histórias de 3 homens da Palavra de Deus que desejaram 3 coisas distintas e que eu aprendo muito com esses desejos. Vamos lá? O primeiro homem de Deus que eu quero compartilhar do desejo dele com vocês é o profeta Elias. E você sabe que o profeta Elias, ele viveu coisas extraordinárias com Deus. Aquele homem foi muito usado por Deus. Vocês lembram que foi através da vida dele que o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto? E foi algo tão poderoso. E todo Israel gritou que só o Senhor é Deus. Foi algo muito lindo e derrotou os profetas de Baal, derrotou aquela potestade, aquele Deus e exaltou o nome do Todo-Poderoso Deus de Israel. Elias vivia o sobrenatural, Elias caminhava com o Senhor, Elias era um profeta cheio de Deus, cheio da graça e da unção e do favor do Senhor. No entanto, teve um momento em que Elias desejou algo decorrente de uma situação específica. Depois de manifestar tanto o sobrenatural e os feitos de Deus, Elias recebe uma mensagem, e isso está especificado no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no versículo 4, quando a Bíblia fala que Jezabel manda um recado para Elias através dos seus mensageiros. E ela diz o seguinte, parafraseando, ela diz: olha, que os deuses me castiguem se não acontecer com você a mesma coisa com que você fez aos meus profetas. Jezabel declarou a morte sobre a vida do profeta Elias. Jezabel fez uma ameaça clara ao profeta Elias. E sabe o que é engraçado? É que aquele homem de Deus que viveu tantos momentos sobrenaturais com o Senhor, manifestando o poder de Deus, ele sente um profundo medo, um pavor, e ele decide fugir. A Bíblia fala lá em Reis 19:4 que entrou no deserto caminhando um dia inteiro. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Que coisa engraçada é pensar que um homem tão cheio de Deus temeu a ameaça de uma pessoa. A Bíblia fala que Elias ele decide entrar no deserto, ele caminha um dia inteiro, ele não olhou para a circunstância e falou assim: maior é o meu Deus, eu vou enfrentar essa situação e mais uma vez o Senhor vai me dar vitória. Não, Elias ele entra no deserto, ele foge, ele deixa tudo, ele larga tudo, ele senta debaixo da árvore e ele pede, ele deseja a morte. E ele diz: já tive o bastante, Senhor. Ele fala para Deus: eu tive bastante, o Senhor já me deu muito, o Senhor já fez muitas coisas através de mim, mas tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E esse desejo de Elias me faz pensar muito na nossa vida, que quantas coisas já passamos nos últimos anos, na verdade, a pandemia veio, muitas pessoas preciosas morreram, nós lamentamos, choramos, o caos se instalou, e quantos dentro da igreja, quantos filhos de Deus decidiram fugir para o deserto, para o seu deserto interior, decidiram abraçar o medo, serem abraçados pelo pavor, pelo temor, pela ansiedade e esqueceram do tamanho e da grandiosidade do nosso Deus. Em Isaías, no capítulo 40, o profeta relata muito bem, eu te aconselho a meditar nesse capítulo de Isaías, Isaías 40, ele relata muito bem o tamanho e a grandiosidade do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero te encorajar, quando as circunstâncias negativas vierem, porque elas vão vir, não fuja para o deserto. Decida olhar para Jesus. Decida confiar de todo o seu coração que Deus fará infinitamente mais, apesar do caos, apesar dos problemas. Não deseje a morte. Continue abraçado à vida Zoe de Deus que está em você.
lembre-se, você é um mais que vencedor. O segundo homem e o segundo desejo que me faz refletir muito é do rei Davi. Davi, ali no Salmo 27, ele começa a descrever e meditar e colocar palavras tão lindas sobre Deus e coloca uma poesia tão maravilhosa. Mas no verso 4, Davi libera o seu maior desejo, libera a sua paixão e ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi desejou muito mais do que as riquezas de um rei, muito mais do que as vitórias de um rei e muito mais do que a fama de um rei poderoso que ele era. Davi desejou permanecer na presença de Deus. Eu quero te perguntar, qual é o seu maior desejo? Será que hoje você está desejando a morte? Ou será que hoje você está olhando para Jesus e desejando de todo o seu coração contemplar a beleza de Jesus e ficar na presença de Deus? Será que o seu maior desejo é permanecer na casa do Senhor? Será que o seu maior desejo hoje é permanecer em Deus? Qual é o seu maior desejo? E eu vou para o terceiro e último desejo de um grande homem de Deus, na verdade, o maior dos homens, Jesus Cristo. Esse cara, obviamente, nos inspira mais do que todos os outros. E qual foi o maior desejo que eu ouvi Jesus emitir com os seus lábios através da palavra de Deus? Ele fala ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, em meio à angústia, em meio àquela pressão pré-morte, pré-sacrifício, em obediência. Ele suava gotas de sangue. Jesus estava vivendo a maior aflição e algo que nós nunca vamos viver ou experimentar. Jesus estava vivendo por causa de mim e de você. Ele estava a um passo do sacrifício, a um passo da cruz. E a Bíblia fala em Lucas 22, a partir do versículo 39, diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, Jesus libera agora o seu maior desejo. Ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Será que nós temos como nosso maior desejo exatamente o desejo de Jesus, de viver a vontade absoluta de Deus? Será que aquilo que Deus está liberando para a tua vida nesse tempo, nessa estação, a gente está começando um novo tempo, novo ano, será que Deus, aquilo que Deus está falando com você, você está recebendo de todo o seu coração e decidindo, desejando viver a mais perfeita vontade de Deus? Não se contente com o bom, não se contente com mais ou menos, deseje a mais perfeita vontade de Deus. E muitas vezes, para você viver a mais perfeita vontade de Deus, você tem que abrir mão dos seus desejos pessoais, dos seus desejos carnais. Às vezes vai ter que dar uma suada de sangue, passar por uma pressão, ser tratado, ser moldado, para viver a mais perfeita vontade de Deus. Não deseja morte, mas faça como Davi e faça como Jesus. Deseje habitar na casa de Deus, deseje contemplar a beleza do Senhor, deseje permanecer na presença de Deus e, acima de tudo, deseje fazer a vontade de Deus em tempo e fora de tempo, independente da situação, independente da circunstância, que esse possa ser o seu maior desejo. Eu creio que com a ajuda do Espírito Santo você vai viver esse desejo para a glória de Deus. Então, segura essa.